Seja bem-vindo, Arquilovers, a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Diego Aquino, eu sou arquiteto e eu quero trazer para vocês o que eu acredito que são as tendências para 2026. Olha, esse ano promete ter muitas mudanças do que foi planejado para o ano passado e eu quero trazer para vocês o que eu acredito que vai ser melhor para dentro do interiores, para a parte de arquitetura, muita coisa moderna. Então fica nesse vídeo até o final para saber se você vai conseguir implementar isso na sua obra ou se você já vai poder cobrar o seu arquiteto para seguir essas tendências. Bom, então as tendências para 2026, elas vão envolver muito bem-estar humano. Chega dessa coisa padronizada, nós vamos pensar em realmente quem mora naquele ambiente. Chega de ambientes neutros, sem personalidade, nós queremos assinatura, nós queremos intencionalidade. O Pinterest, que é o nosso grande parceiro, acho que é uma plataforma muito utilizada pelos arquitetos, pelos clientes, acho que em vários ramos, porque ela cria todo ano um relatório do que é realmente mais importante para o ano que vem. Uma coisa que nós podemos notar é que, como existem muitos influenciadores, muitas referências, muitas coisas para a gente seguir, uma demanda muito alta da nossa atenção, a gente vai ver que dentro da casa o que vai realmente contar como sendo mais importante é o bem-estar da pessoa e como a pessoa vive aquele ambiente. Então essa é uma mudança significativa do que foi ao longo dos anos com o que a gente chama de Quiet Luxury, que é aquele luxo silencioso, sem muitas texturas, sem muitas cores, uma paleta de informações um pouco mais básica. Isso realmente se muda nesse ano. Então, o primeiro tema de tendências que eu quero trazer para vocês são as cores. Todo ano, as empresas de tinta lançam o que eles acreditam que vão ser mais utilizadas ao longo desse ano. Para começar nossa lista, a Pantone lançou a Cloud Dancer, que é um tom off-white, um branquinho muito confortável, é aquele tom que vai te trazer tranquilidade, paz. Essa é a aposta da Pantone. Já aqui no Brasil, a gente tem outras marcas como a Souvenir, como a Coral, que tem outras apostas. Nós brasileiros temos assim nossos também próprios estilos. E uma das apostas da Coral é o azul puro. Então você pode ver que por parte da Pantone nós temos um branco que é muito paz, tranquilidade. Já na parte aqui brasileira, nós temos a Coral investindo num azul. É um azul que é um pouco mais vibrante, que ele traz essa personalidade. E como eu havia dito, então o que nós queremos para 2026 dentro das nossas casas é intencionalidade. Tudo agora vai ser realmente pensado na pessoa que está lá dentro. E quando nós pensamos em colocar cores nos nossos projetos, nós temos que pensar que existem várias maneiras de fazer isso. Nós podemos colocar uma base sólida, ou seja, as paredes vão ser revestidas com uma cor única e ajudamos a criar então essas referências com cores mais coloridas, mais vibrantes, mais terrosas em outros elementos. Agora a gente vê essa transferência para ambientes sendo mais coloridos dentro do lavabo, um quarto com uma cor, o outro quarto com outra. Então essa quebra desse paradigma agora acontece em 2026. Então agora vocês não precisam se preocupar em que a casa toda seja feita com o mesmo material. Isso ajuda a economizar na obra, mas agora você pode sim ter a personalidade. Um quarto com uma cor, outro quarto com outra, trazendo sim a personalidade de quem vive ali naquela casa para dentro do ambiente. Se a gente for pensar em estilos arquitetônicos, eu acho que a tendência desse ano vai ser sim o maximalismo. Então, quando nós estamos falando de maximalismo, nós também temos que ter um pouco de cuidado. Não estamos falando simplesmente em pintar todas as paredes de uma cor, mas sim trazer mais texturas e intencionalidade para dentro do projeto. Isso pode ser feito de várias formas. Podemos colocar mobiliário que vai ser preservado, que nós vamos restaurar ele, então mobiliário que é mais antigo, uma coisa mais vintage. Nós podemos usar aqueles móveis que iam ser jogados fora ou que você tem algum apelo emocional para dentro dele, nós vamos reaproveitá-los e colocá-los de uma forma diferente dentro do projeto. Nós vamos poder colocar pedras com manchas mais chamativas, com cores mais vibrantes, trazendo elementos naturais com personalidade e aí sim fazendo essa mescla de projetos.
Então, eu acho que o estilo contemporâneo, principalmente algo que tem trazido muito, que é o estilo do escritório, que é o contemporâneo brasileiro, que é isso, que nós temos uma cultura muito impressionante, nós temos as nossas peças de barro que vêm do norte, nós temos churrasqueiras todas complexas que são feitas ali no sul, nós temos todo o nosso cobogó que é de Brasília, então todos os elementos agora vão conversar dentro de uma única residência. Por causa disso, nós somos completos, nós somos únicos e nós temos muita coisa legal. Então eu acho que essa combinação do maximalismo com materiais naturais, do contemporâneo, texturas e cores vão estar sim sendo tendências para 2026. E número 3, vamos falar um pouco de texturas. Para 2026 a aposta com certeza é de texturas. E quando eu digo texturas, não são só em almofadas ou simplesmente no tecido do seu sofá. Nós estamos pensando em colocar texturas em tudo quanto que é lugar. Ou seja, na sua parede, agora nós vamos vir com papéis de parede em linho, com tecido, realmente trazendo mais essa exposição à materialidade, realmente ao toque. Então a gente está sim apostando que texturas mais chamativas no teto vão acontecer. Então pinturas elaboradas, aquele efeito de cimento queimado, ele se preserva, mas agora ele tem outros tipos de técnicas sendo aplicadas dentro dele. E claro, quando a gente também pensa em materialidade, nós estamos falando de pedras naturais. O quartzito, que é, como exemplo, essa daqui que nós temos a bancada do escritório, ela é um exemplo de pedra que é muito resistente, ela é muito bonita e ela é feita, inclusive, aqui no Brasil. Então, essas peças realmente vão trazer autenticidade para sua casa, porque cada chapa dessa é individual. Então, você vai ter uma peça que é única. Então, esse cuidado, essa escolha, essa aproximação que nós temos junto ao material, a intencionalidade que queremos colocar dentro da casa, traz realmente o cliente para dentro do projeto. E isso é o que vale mais a pena em 2026. Então, uma previsão também que eu aposto para esse ano é o retorno do artesanato para dentro das casas. Principalmente, nós estamos vendo uma grande enxurrada de inteligência artificial, mecanismos de cópia, coisas que são facilmente replicadas, agora perdem um pouco desse espaço dentro da casa, principalmente para artesãos. Então, se você vê algum produto feito ali de uma forma muito rústica, você vai ver uma capacidade de ganhar novos olhares nesse ano, porque realmente, quando a gente pensa em artesanato, pensamos naquele cuidado, uma coisa feita ali, característica exatamente para aquele projeto. Então isso ganha ainda mais potência quando a gente está falando de algo exclusivo, algo com personalidade dentro de casa. Então, se você tem aquele abajur da sua avó, talvez você queira dar uma repaginada nele, trocar um pouco do tecido, colocar, dar uma polida se ele for feito de metal e colocar na sua casa, que com certeza ele vai ganhar um lugar de destaque e vai sim ser uma tendência para esse ano. Bom, e se você não viu, ano passado nós estivemos no Casa Cor Brasília e a gente visitou vários ambientes e fizemos algumas apostas. E eu tenho certeza que elas vão se concluir e vão estar sendo aproveitadas e exibidas em 2026. Com certeza, biofilia para dentro da sua casa. Então, se você não é muito fã de planta, talvez você tenha uma certa dificuldade, pode apostar que em 2026 você vai ter que começar a ceder, porque você vai ver em grandes ambientes, em muitos dos espaços, trazendo o verde para dentro de casa. Então comece pequeno, talvez compre ali um cactus, alguma coisa que não morra com tanta facilidade, mas você vai ver sim essa transformação. E claro, o que nós estamos transformando também é as linhas dos mobiliários. Antes a gente vinha linhas retas em tudo quanto é lugar, porque era até mais fácil de ser fabricado. Mas hoje, com as tecnologias, as formas de construção, a gente consegue sim envolver muito desse mobiliário, desse cuidado com linhas orgânicas. Então você vai ver muitos desses ambientes com um pouco mais de curva em suas composições, transformando os ambientes, deixando o olhar um pouco mais fluido para o seu espaço. Passar o material. E pedras naturais, que temos muita no Brasil, que são lindíssimas, os quartzitos, cada uma mais bonita que a outra, de diferentes cores, personalidade e, claro, veios ainda mais chamativos. Tenha certeza que você vai estar fazendo com muita intenção o seu projeto. Bom, e se você quer ver mais projetos e mais ideias, referências, se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo e eu te vejo na próxima.